Isso, todas as aulas são gravadas, né? Só para vocês saberem, né? Eu vou depois discorrer desses detalhezinhos, mas todas as nossas aulas são gravadas ao vivo e depois postadas no link do grupo, para quem desejar voltar a reassisti-la, para então, se alguém perdeu o fio da meada de alguma parte da matéria, então já pode fazer a revisão, revendo, né, a mesma aula que você participou ao vivo. Vamos então falar com Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nesta noite de 2 de janeiro de 2024, segundo dia deste novo ano. Pedimos que a tua bênção seja em nosso favor, em favor de todos os alunos desta turma das terças-feiras, em favor dos novos alunos, dos que já estavam conosco. Senhor, muito obrigado. Foi um período difícil, até que a nossa saúde esteve bastante comprometida algumas semanas atrás, mas graças te damos que a boa mão do Senhor, a tua boa mão tem nos ajudado a se recuperar, e aqui estamos, depois de uma certa temporada afastados, mas felizes e alegres, sabendo que o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, está fazendo a sua vontade e a sua obra. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos que o teu Santo Espírito nos guie em tudo, nos oriente em tudo, nos fale e nos ministre poderosamente, porque estaremos estudando uma importante matéria ligada, conectada com a tua santa palavra. Muito obrigado. É a oração que te fazemos, agradecidos, entregando esta aula aos teus cuidados, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Perfeito, meus queridos irmãos. É uma grande satisfação nessa noite estarmos aqui, né, nesta nossa primeira aula de Geografia Bíblica. Antes de mais nada, eu quero apresentar os nossos novos alunos, não é? Vieram de mãos dadas, né? Os três, né? Pai, o Filho e a Espírita Santa, né? Não sei, o Espírito Santo, vocês sabem quem é, a irmã ali. Vieram os três de mãos dadas, né? Quero apresentar o nosso irmão Fernando Cunha, né? Irmão Fernando, pode dar uma cena? Isso, esse rapaz bonito no planeta. Irmão Fernando. Depois o outro um pouquinho mais bonito é o irmão Edmilson, né? Que está ali com uma barba tão pretinha como a minha no passado. Hoje a minha só se eu pintar, né? A minha agora é de branco para frente. Irmão Edmilson, por favor, acene aí, por gentileza. Isso. E a sua querida irmã, né? É a primeira vez em 3 anos de escola teológica que estamos tendo um par de irmãos, né? Nós temos vários casais, mas par de irmãos. Ó, vocês estão fazendo história. Irmã Aline está ali. Uma simpatia, todos vocês são uma simpatia. Está ali o Tiago, né? O Tiago está se segurando para não dar um estouro no peito de tanta alegria, né? Porque é o Ministério Nova Aliança, né? Do nosso querido pastor Júlio Evangelista, que está aí dando uma grande motivação para os membros da sua igreja, tanto de Newark como Filadélfia, estarem aqui conosco estudando. Que Deus abençoe o pastor Júlio, e estaremos aí com vocês, se Deus quiser, 19, 20 e 21 deste mês. Nossos Amém. queridos irmãos da Academia Bíblica Bereia, a turma das terças, o que nós dizemos para os nossos 3 novos alunos, que dizemos para eles? Sejam bem-vindos Sejam em nome de bem-vindos, Jesus. em nome de Jesus. Amém! E fiquem conosco até o arrebatamento da igreja. Porque depois do arrebatamento, esquece, não vai ter mais curso de teologia, não. Vamos ter a melhor experiência das nossas vidas, que é estar com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu perguntar a vocês, quantos de vocês ainda não receberam a nossa apostila? Ainda. Até aqui a nossa apostila de Geografia Bíblica. Só o irmão Leandro e o irmão Fernando. Isto. Edmilton está lá, recebeu, né? Nossa irmã Aline já se comunicou conosco. Irmã Ilana, tudo bem? Recebeu? Maravilha. Ítalo, recebeu? Maravilha. Então, só ficou a desejar. Bom, vocês viram que eu sugeri que vocês imprimissem as 8 primeiras páginas, porque eu joguei em PDF, né, no grupo, né? Quem de vocês já viu lá? Eu joguei a apostila no formato PDF lá no grupo. Então, eu sugeri, caso quisessem, né, não é obrigado, a imprimirem. Ou vocês podem acompanhar no celular. Vai ficar pequenininho, mas pelo menos vocês não ficam perdidos, né? Estou vendo que o irmão Fernando não está usando o celular, nem o irmão Leandro, porque eu conheço a configuração de quem está usando o celular por causa do tamanho da tela. Quem usa celular, a tela fica realmente muito pequena e prejudicial. Mas se vocês que não puderam imprimir, querem usar, pelo menos por hoje, o celular para acompanhar, vai ficar de bom tamanho.
Alguns de vocês, vamos começar fazendo algumas. Eu sou muito perguntão, gente. Os nossos 3 novos alunos vão aos pouquinhos nos acostumar. Eu sou um professor muito perguntão, pergunto demais, mas é com o intuito não de complicar a vida dos alunos, mas de motivá-los, não é, a fazerem posteriormente perguntas, né? Isso aí é uma tática de pedagogia que temos aprendido ao longo dos 50 anos, né, que estamos servindo ao Senhor como educador cristão. Mas a minha primeira pergunta é: quantos de vocês na escola, primeiro, segundo grau, universidade, em algum momento estudaram a matéria de geografia? Não geografia bíblica, geografia. Quantos de vocês? Se lembram? Maravilha. Então todos Não lembro, passaram. não. Lembra não. Gostei da sinceridade do irmão Não Edmilson. lembro, não. Tem muito tempo que saiu da Mas escola. estudou, mas não se lembra. Interessante, né? O irmão Edmilson é jovem, né? Mas ele, olha, apagou rápido aqui da memória. Apagou rápido. Vou fazer 65 anos em setembro, se eu disser para vocês que eu me lembro tão fresquinho como ontem. Não tem como esquecer, né? Porque é uma matéria que eu tenho uma sincera paixão. Eu tenho uma sincera paixão, né? Eu sou formado na universidade em Geografia, História e Arqueologia. Então, como eu persegui essas três cátedras, se eu não amar Geografia Bíblica, eu estou doente da cabeça. Ok. A geografia bíblica, ela não é muito diferente da geografia secular, não é? Da geografia tradicional. O detalhe da geografia bíblica é que ela se concentra em estudar as terras bíblicas. Tudo que na Bíblia é narrado, por exemplo, eu acredito que você já deve ter tido essa experiência ao folhear as páginas da Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, eu acredito que vocês já encontraram montes, rios, mares, colinas, depressões. Quantos já encontraram isso na Bíblia? Quando você lê a Bíblia, você encontra estas descrições. Agora, vamos ser sinceros. Às vezes, quando você está lendo essas descrições geográficas na Bíblia, causa um pouquinho de dificuldade, sim ou não, para você entender e localizá-las? Sim ou não? Vamos lá. Quem teve essa dificuldade, ou quem tem geralmente essa dificuldade? E isto. Deixa eu dar uma importante dica, uma importante dica. Eu acredito que cada um de vocês, pelo menos tem uma Bíblia ou uma tradução de Bíblia ou algum tipo de Bíblia. Eu sei que alguns dos alunos têm mais de 2, 3, 4 Bíblias, outros têm Bíblias de estudo. Mas deixa eu dar aqui uma importante dica já para você começar a se familiarizar. Geralmente as Bíblias, deixa eu ver aqui a minha, eu tenho uma aqui que não tem, mas deixa eu ver aqui, ah, só a título de amostra, isto, a título de amostra. Aqui eu estou com uma Bíblia que é chamada Bíblia Thompson, e ela geralmente no meio dela, não vou mostrar porque ela é muito grande, mas deixa eu ver se eu tenho uma outra Bíblia de menor porte aqui. Deixa eu ver aqui, uma de menor porte, que aí daria para mostrar para vocês, só para vocês terem uma, uma noção. Ok, uma noção, perfeito. Isso aqui é uma Bíblia Almeida Revista Atualizada. Deixa eu ver se essa aqui tem. Oh, que estranho, curiosamente não tem. As Bíblias, assim, vamos dizer, baratas, né, não sendo Bíblias de estudo, elas geralmente não têm mapas. Mas a minha pergunta é, dê uma olhadinha se no finzinho da sua Bíblia tem algum conjunto de mapas. Esses mapas podem ser coloridos ou preto e branco. Dê uma olhadinha, que é importante que você já comece a ter essa familiarização com mapas. Dê uma olhadinha. Vamos lá, irmão Fernando, irmão Edmilton, irmã Ilana, Ítalo. Perfeito, o Ítalo já tem. É a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é recheada de mapas. Isto. Excelente, irmão Leandro. Perfeito. Excelente, irmão Edmilton. E a King James, muito boa. Excelente. Irmã Ilana, conseguiu encontrar algum tipo de mapa no final da sua Bíblia? Maravilha. Irmão Aline, no final da sua Bíblia, A conseguiu minha não encontrar algum... tem. Não tem. Provavelmente não seja uma Bíblia de estudo, mas eu vou recomendar
2 Bíblias não são caras para a senhora pelo menos ter, além de um exemplar, né, ter de uma ou 2 traduções, que é importante termos, o aluno, né, ter 2 ou Tá. 3 traduções, perfeito? Irmão Fernando, a sua Bíblia lá tem mapa no finalzinho? Então vamos ver se encontramos. Tem, perfeito, excelente, excelente. Minha dica é que vocês comecem a partir de hoje, vocês que têm Bíblias com mapas, ok? Aqueles que não têm, como a irmã Aline, né? Eu vou sugerir aqui, vou postar no grupo amanhã, 2 ou 3 tipos de Bíblia, não são muito caros, que vocês podem adquirir, que é interessante que vocês tenham pelo menos de 2 a 3 traduções e tendo um mapa, que isso vai ajudar bastante, bastante a vocês. Perfeito. Por que eu estou dando estas dicas? Porque esta matéria de geografia bíblica, ela vai exigir, escute isso, muita observação. Em que sentido? Na leitura do texto bíblico, ok? Na leitura do texto bíblico e conferindo o texto bíblico com algum tipo de mapa que você tenha disponível. Vocês já viram que na apostila eu coloquei vários mapas, vários. Pode até, de algum momento, confundir vocês, mas eu não fiz isso para confundir. Eu fiz isso para vocês começarem a ter uma coisa chamada familiaridade. É importante você ter familiaridade ou familiarização, porque, vamos ser sinceros, eu já fiz uma pesquisa nos últimos 50 anos e descobri uma coisa interessante. Mais de 80% dos evangélicos, quando leem a Bíblia, eles não conseguem ligar com as passagens bíblicas que falam de geografia e ficam perdidos. Estranho isso, né? Mais de 80%. Até mesmo entre os obreiros, entre os pastores, como por exemplo, irmã Bernadette, está me ouvindo agora? Alô? Maravilha! Custou, meu Deus! Teve que Jesus estender as mãos e dizer, Fatá, abre-te. Mas é bênção. Depois eu vou mandar um áudio para a senhora, tá? Para que a senhora está devendo uma provinha, né? Eu deixei passar um pouco tempo, porque eu estava muito atarefado com a situação da minha saúde, mas fique tranquilo que eu não vou deixar a senhora para trás, não, tá bom? A gente depois eu vou mandar um áudio dando umas instruçõezinhas para a senhora. Deixa eu continuar falando aqui. Alguns de vocês já leu na Bíblia, escutem bem essa minha pergunta, algo referindo-se ao Mar da Galileia. Alguém já leu isso na Bíblia, sim ou não? Mar da Galileia. A maioria de nós conhecemos, né? A Mar da Galileia, um mar famoso, aonde Pedro e os discípulos de Jesus costumavam pescar, aonde Jesus, né, saiu caminhando na 4ª vigília da noite. Ou seja, a Bíblia está recheada de textos bíblicos que falam Mar da Galileia. Agora, minha pergunta, isso não obriga você a saber, porque estamos aqui exatamente para isso, para ajudar você a compreender a localização geográfica. No seu entender, ou se alguém se lembra, em que parte do mundo se localiza o Mar da Galileia? Na América do Norte, América Central, África, Europa, Ásia, Oceania? Vamos lá, quero ouvir vocês. Mas não se preocupe se você for errar, porque nós estamos aqui para aprendermos juntos, ok? Em que parte do mundo se localiza o Mar da Galileia? Israel? Ouviram as localizações que eu dei? América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia ou Oceania? África. A irmã Aline falou África. Vamos lá, quem diz algo parecido ou Oceania, diferente? pastor? Hein? Oceania? Oceania. Oceania, Perfeito. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém quer se arriscar? Não se preocupe sim em errar, que estamos aqui para aprender. Ninguém aqui nasceu aprendendo, nem eu, muito Na menos. Ásia, no sul da Ásia. Sul Israel. da Ásia. Hã? Israel. Israel, perfeito. Alguém mais? Irmã Ilana, irmão Leandro, evangelista Alexandre, não querem arriscar? Não querem arriscar? No meu tempo, no Rio de Janeiro, quando eu era criança, uns meus 7, 8 anos de idade, meu pai dizia, quem não arrisca, não petisca. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu também acho que é na Ásia. Na Ásia. A resposta correta é Ásia. Continente asiático, nação ou país de Israel. Isso é interessante. Agora, o mais interessante, e a gente vai avançar e você vai entender isso aí, é fantástico. A Bíblia nos apresenta o Mar da Galileia
sob 4 nomes diferentes. E, vou repetir, a Bíblia nos apresenta escrito, isso eu vou mostrar para vocês, isso aqui é fantástico. O nome do Mar da Galileia é sobre 4 nomes diferentes, e fala do mesmo lugar. O Mar da Galileia é o mais comum. Aí fala de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré e Lago de Quinerete. Quem lê isso na Bíblia pensa que são 4 lugares totalmente diferentes, mas não, é o mesmíssimo lugar. Mas por que então 4 nomes diferentes? Porque estão envolvidas 4 culturas diferentes pela narrativa dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Calma, tranquilo, isso é só o comecinho de uma matéria que vai dar volta aqui, ó. Sua cabeça você vai dormir hoje assim. Papai do céu, que negócio é? Mas é uma matéria linda e a gente aprende tanto e a gente, sobretudo, a interpretar corretamente os textos da palavra de Deus. Vamos lá então na nossa apostila? Acompanhe, por favor, a leitura inicial com a nossa introdução. O estudo bíblico cresceu enormemente nas últimas décadas. Estamos aqui lendo a nossa apostila, né? na página de número 1. À medida que se vai entrando no mundo da Bíblia, sente-se a necessidade de conhecer melhor o contexto em que ela nasceu e se formou. Foi-se o tempo em que interpretávamos a palavra de Deus longe de seu contexto verdadeiro. Hoje queremos conhecer a Bíblia dentro do seu real e verdadeiro significado, sem interpretá-la com as nossas próprias ou imaginárias revelações. Queremos conhecer a Bíblia de 3.800 anos para vivermos melhor hoje. Vamos ser sinceros, você já pegou algum texto, leu na Bíblia, e você teve uma enorme dificuldade de interpretá-lo? Quem já teve essa experiência? Você sabe por que essa dificuldade aparece, e ela aparece para todos nós, inclusive para mim? Que isso, pastor? Inclusive para o senhor, inclusive para mim, que estou se lendo a Bíblia há 53 anos. Que a Bíblia é um livro muito rico, rico demais. É tão rico que você passa a vida inteira estudando e lendo e não aprende tudo da Bíblia. Se aprender uma fraçãozinha, dê graças a Deus, mas é algo maravilhoso. É o único livro do universo, do planeta Terra, da história humana, que traz essa particularidade. Perfeito. A dificuldade que muitas das vezes temos em interpretar o texto é porque nós não entendemos. Vamos lá. Se eu não entendo o que eu estou lendo, como vou eu interpretar corretamente? Estou certo ou errado, irmãos? Se eu estou lendo um texto e não entendo o que o texto está querendo me dizer, é automático. Eu não vou ter facilidade de interpretá-lo. Até um pouco pior, eu vou interpretá-lo à minha forma, à minha maneira de compreender. Eu tenho certeza que isso já passou, já aconteceu com cada um de vocês. Vocês entraram em angústia, meu Deus, não estou entendendo nada. Então eu vou ter que interpretar da minha maneira. E o que acontece muito hoje é demais. Hoje você vê até mesmo pregadores renomados, não estou aqui desfazendo e menosprezando a nenhum deles, mas não são estudiantes exaustivos da Bíblia, são excelentes pregadores, expositores. Mas existem textos da Bíblia que os pregadores precisam, sem dúvida nenhuma, estudá-los, como os textos que falam de geografia bíblica, que é um pouquinho difícil, correto? Vamos lá. Ninguém pretende conhecer melhor a palavra de Deus só para acumular conhecimentos. Nenhum de nós aqui estamos para aprender a Bíblia, a palavra de Deus, só para acumular conhecimento, de forma nenhuma. A experiência tem mostrado que o povo de Deus tem na Bíblia o mais forte instrumento para conseguir vida digna, paz, esperança e fraternidade. Justifica-se, portanto, o esforço em descobrir o contexto geográfico, histórico, político e social em que a palavra de Deus nasceu a fim de que possa iluminar e fortalecer a caminhada hoje. Você observa que, de propósito, se você é observador, eu coloquei em letras pretas essa frase, contexto geográfico, tá observando comigo? Contexto histórico, político e social. Anote aí, estes são os 4 contextos que eu preciso trabalhar em cima deles para interpretar corretamente o que eu estou lendo na palavra de Deus. Se eu não entender o contexto geográfico, se eu não entender o contexto histórico, político e social
do texto que eu estou lendo, impossível. Eu vou interpretar ou mal interpretar o que eu estou lendo na Bíblia Sagrada. Por isso, a matéria de geografia bíblica, ela é o 4 em 1. Como assim? Ela vai nos ensinar a avaliar o contexto geográfico, ou seja, da geografia em si, histórico, político e social. Meu Deus! É algo lindo. Presta atenção aqui. Vocês estão vendo que tem um mapa aí, né? Um mapa. Um mapinha bem nessa primeira página. Quantos estão vendo esse primeiro mapinha aí na primeira página da apostila? Isto. Estão vendo que bem no meio do mapa tem um retângulo avermelhado? Estão vendo? Isso. Esse retângulo avermelhado, preste bem atenção, é exatamente a área geográfica na qual se desenvolveram todos os fatos narrados neste livro. E você veja que é fantástico. Olha o tamanhão da extensão territorial que os fatos da Bíblia Sagrada foram narrados. Ocupou o sul da Europa, uma boa parte do continente africano e uma parte, né, vamos dizer assim, 18% do continente asiático. Então, a história bíblica, ela está toda dentro de 3 continentes: Europa, África e Ásia. Interessante, né? Claro que os demais continentes existiam, mas não tinham sido ainda explorados a nível geográfico, a nível histórico, político e social. Quem está aqui me entendendo? Quem está aqui me entendendo? Então, nós vamos estar situados exatamente dentro deste contexto quádruplo, não é? História, geografia, política e sociologia, mas dentro da visão puramente bíblica. O berço da civilização, lá embaixo, né, no parágrafo lá embaixo, como a conhecemos, iniciou na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Todos os acontecimentos bíblicos aconteceram ao redor desta região, demarcada no mapa, né? Está aí essa demarcação nesse quadrado ou retângulo, né, avermelhado. E é sobre esta região que passaremos a apresentar os mapas dos acontecimentos bíblicos. Viramos a página? Viramos a página. Isso, estamos agora na página 2. Está aí o mundo patriarcal. As histórias da criação do mundo e do homem e a história das vidas de Adão, Noé, que foi envolvido no dilúvio, Abraão, Isaque, Jacó e José, já no Egito. Essas histórias são encontradas por todo o livro do Gênesis. Se você ficar um pouquinho focado por um momento, dê uma olhadinha aqui então nesse mapa. Você vai ver nesse mapa pelo menos 4 mares. Estão vendo aí? Tem 4 mares. Olhando bem na parte norte, você vai ver o Mar Negro, correto? Quem já viu o Mar Negro aí no mapinha? Mar Negro. Está na parte norte. Agora você olha um pouquinho para o sul e você vai encontrar o Mar Mediterrâneo. Quem já viu o Mar Mediterrâneo aí? Isto. Indo mais ao sul, tipo um canal, você vai ver o Mar Vermelho. Quem já localizou aí o Mar Vermelho nesse mapa? Está lá embaixo. Agora, é importante eu ressaltar isso, a gente vai ver isso na próxima aula com maiores detalhes. O Mar Vermelho tem 2 braços. Preste atenção, olhe bem esse mapa e você vai ver exatamente os 2 braços que tem o Mar Vermelho. O braço esquerdo, ele é chamado de Golfo de Suez. Oh, que interessante! E o braço direito é o chamado de Golfo de Áqaba. Só que esses nomes são modernos. Nos tempos bíblicos, estes nomes, Golfo de Suez e Golfo de Áqaba, não existiam. Passaram a existir a partir do século XVIII. Era tudo considerado Mar Vermelho. E é considerado até hoje, né? Toda esta área que você está vendo ali embaixo, Mar Vermelho. Só que nos tempos bíblicos, né, nos tempos de Jesus, nos tempos de Noé, de Adão, mais adiante, eles não eram considerados por braços, era só uma única linha de água chamada Mar Vermelho. Aí nós temos lá no cantinho direito superior, olha lá para o mapa, um outro mar grande, muito grande, chamado Mar
Cáspio. Quantos de vocês estão vendo aí o Mar Cáspio? Isto, enorme. No lado oposto, ou seja, indo para o sul, você está vendo uma quebrada de água, né? Que é um pedacinho de água entrando em terra, chamado Golfo Pérsico. Isso é um nome moderno, porque também nos tempos bíblicos não era conhecido por este nome, senão o Oceano Índico, né? O Oceano Índico. Mas fica olhando um pouquinho esse mapa, você vai encontrar aí os rios que eu acabei de mencionar: o Tigre e o Eufrates. Vamos lá. Quem localizou o Eufrates? Ele está no lado esquerdo ou no lado direito? São dois rios que caminham paralelamente, né? Eles caminham lado a lado. Ok. Está do lado esquerdo, pastor. O Eufrates está no lado esquerdo, observe com atenção, né? E o Tigre está do lado direito. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Esse espaço que está no meio dos dois rios, tá? Está ali o Eufrates e paralelamente correndo o Tigre. O espaço de terra que está no meio, na Bíblia, é chamado de Mesopotâmia. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer região entre rios. Não está aí anotado na apostila, mas vale a pena que você anote, que algumas coisas eu deixo para o aluno anotar para que ele possa naturalmente memorizar. Do contrário, a apostila seria um negócio gigantesco. Não tem como colocar tudo escrito. E também não vou sacrificar vocês, obviamente, escrevendo demais, mas o que for necessário escrever, eu sugiro, anote. Então, o espaço de terra, repito, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, ele é conhecido como Mesopotâmia, é uma palavra só, mas originária de dois termos gregos, mesos e pótamos. Mesos quer dizer entre, pótamos quer dizer rio em grego, né? Lembra-se do hipopótamo, né? Alguém já ouviu falar desse animal? Hipopótamo. Hipopótamo. Bichão grande. Se você foi no jardim zoológico, você fica assustado, porque é um animal enorme, com uma carapaça tremenda. Ele é chamado de cavalo do rio. O quê? Porque a palavra hipo, do grego, hipo quer dizer cavalo, hipótamos quer dizer rio. Então, o hipopótamo é o cavalo do rio, tá? Só para você entender a origem da palavra Mesopotâmia. Aí você vai ver nesse mesmo mapa, preste atenção, além do rio Tigre e Eufrates, você vai ver um outro rio, né, que é considerado um dos mais importantes do mundo antigo e do mundo bíblico. Qual seria esse rio? Ele está aí, nesse mapa. Depois do Tigre e Eufrates. Só você ver. Alguém já localizou? Rio Nilo. O Nilo. Ele é um rio de 4.750 quilômetros de extensão. Ele é o rio mais extenso do planeta Terra, ao contrário que muitos pensam que é o Amazonas. Não, o Amazonas, que nasce lá no Equador, cruza o Peru e entra dentro do Brasil, é o maior rio em volume d'água do planeta Terra. Agora, em extensão, em comprido, é o Nilo. Agora, anote isso aí. O rio Nilo é o único rio do planeta Terra que nasce invertido e morre invertido. Como assim? Preste atenção no que eu vou dizer. A maioria dos rios do planeta Terra nascem no oeste e desembocam no leste, ou nascem no leste e desembocam no oeste, ou nascem no norte e desembocam no sul. O Nilo é o único rio do planeta Terra que nasce no sul e desemboca no norte. É muito curioso isso. É o único. Já rodei um pouquinho, né, esse planeta Terra e eu fiquei muito encabulado quando eu naveguei parte do Rio Nilo. Falei, rapaz, eu estou indo no sentido contrário. Entende? Já naveguei o Danúbio de oeste para leste, rios dentro da antiga União Soviética, rios na América Central, na América do Sul, mas o Nilo me deixou muito confuso. Uou, eu estou no sentido contrário. Então, eu tinha que ir lá embaixo, em Uganda, bem no centro da África, e aí eu comecei a subir. Levei 16 dias, navegando todo o Nilo, até que eu cheguei lá em cima, no chamado Delta do Nilo, e desemboquei dentro do mar Mediterrâneo. Então, esta visão desse primeiro mapa ele é muito importante para você, aluno, tê-la, porque ela vai mostrar que o Egito, que foi uma nação que marcou a história da Bíblia Sagrada.
Alguém pode me dizer um fato importante que marcou a história das Sagradas Escrituras? Só um fato. Tem vários fatos que nós poderíamos aqui mencioná-los, né? Mas tem ou pelo menos vários, né? Mas você pode escolher. Qual o fato que você acha que mais marcou a história da Bíblia Sagrada com respeito ao Egito? José? José, exato, foi o vice-governador do Egito. Quem mais se lembra de um fato da Moisés, Bíblia? Moisés, excelente, excelente. Nós gastaremos aqui um tempo enorme falando sobre o Egito na história da geografia bíblica, né? Porque o Egito foi um país que marcou, né? Foi no passado um grande inimigo de Israel, mas se tornou depois um aliado e é até hoje, até hoje. Você está vendo aqui no mapa também, ó, observe bem, tem duas regiões, não são países ainda, são regiões, Acade e Suméria. Tá vendo ali, ó? Acade e Suméria. Alguém localizou a Suméria? Ah lá, Suméria. Isso, isso. Observe que na região da Suméria tem uma cidadezinha. As cidadezinhas aí você vê em pontinhos pretos, tá vendo? São pontinhos pretos pequenininhos e embaixo dos pontinhos tem os nomes das cidades, pelo menos principais daquela época. Quando você vê Suméria, você vê um pontinho bem embaixo, marcando uma cidade. Que cidade você lê aí? Ur. Ur. Quem se lembra de Ur? Qual foi a importância da Bíblia Sagrada da cidade de Ur? Vamos lá, alguém se lembra? Ur dos caldeus. Abraão, Ur dos caldeus. Abraão, Ur dos caldeus, isso mesmo. E você acredita que eu já vi pregador renomado, com 2 milhões de views no Instagram, dizer: Abraão, o grande servo de Deus judeu. O quê? Repete. E ele repete. Abraão nunca foi judeu, meus irmãos. Abraão foi caldeu. Oh! Nasceu na Caldeia, que é uma região grudadinha com a Suméria, porque aquelas regiões lá no antigo passado, 4.000, 5.000 antes de Cristo, não eram países ainda definidos, eram regiões, eram tribos. Acádia, Suméria, Caldeia. E a Suméria ainda, nesse mapa, que é um mapa bem antigo, mostra Ur como parte da Suméria. 250 anos depois, os caldeus, numa guerra pesada, conquistam a Suméria e se torna parte da Caldeia. Ainda nesse mapa, olha que interessante, você está se lembrando de fatos que você já leu na Bíblia, mas agora está associando com o mapa. Acade. Olha para Acade e aí você vai encontrar uma cidade de tremenda importância nas páginas da Bíblia Sagrada. Que cidade é essa? Babilônia. Babilônia. Me dá aí um fato bíblico envolvendo Babilônia. Vamos lá, alguém se lembra de um fato bíblico Sodoma e Gomorra. envolvendo Babilônia? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ô, irmão Leandro, não me tenta não que eu já vou dar um pontaço pro irmão, que o irmão vai ficar prosa. Nabucodonosor, que lindo. Outro fato bíblico que envolve a Babilônia, alguém se lembra? Eu sei que não morreu com Nabucodonosor, não. Tem vários fatos bíblicos. Daniel. Vários, mas... Hã? Daniel. Daniel, excelente. A lista é grande. Olha como é importante a gente começar a associar os nomes das cidades, das regiões, não é verdade? Com os fatos que lemos na Bíblia Sagrada. Então, nós estamos aqui visualizando este mapa, que é o mapa do mundo patriarcal. Agora nós vamos virar para o mapa da direita, né, que é um outro mapa e que fala de uma outra época da história bíblica. Vocês observem que geografia bíblica, queiramos ou não, ela mexe muito com a história. Então você vai ter também nessa matéria que estamos estudando, começando a estudar hoje, 6 aulas, né? Essa matéria de geografia bíblica vai durar 6 semanas, 6 aulas, e nós vamos não apenas estudar geografia, mas também história. Olha só, mas história bíblica e também um pouco de história secular. Vamos à Rota do Êxodo, está lá na página 3.
Por volta do ano de 1400 a.C., da nossa apostila, tá bom? Moisés, com a idade de 80 anos, é chamado por Deus para retirar o povo de Deus, os israelitas, da escravidão do Egito, depois de algumas dificuldades, relatadas no livro de Êxodo, capítulos do 1 ao 13. O povo segue pelo caminho do deserto para a terra prometida. Apesar do povo ter sido retirado da escravidão com o cuidado de Deus e de muitos milagres no deserto, o povo não está satisfeito. Reclama e ainda começa a adorar outros deuses. Como castigo para a purificação e instrução, Deus não permite que todos daquela geração entrem na terra prometida. Portanto, eles ficam vagando pelo deserto por 40 anos. Serão seus filhos e netos que entrarão na terra prometida. Estes relatos estão descritos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha só que interessante. Só o livro de Gênesis que não entra nessa narrativa, né, sobre a questão do período que os israelitas estiveram escravos no Egito. Deixa eu fazer uma perguntinha, né? Não está tanto falando de geografia bíblica, mas vai nos lembrar várias coisas ligadas à geografia bíblica. Quando eu falo dos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí inclui-se o livro de Gênesis, que parte da Bíblia chamamos estes 5 livros? Alguém se lembra? Você não é obrigado a saber, claro. Sobretudo os 3 novos alunos. Como? Pentateuco, não, né? Agora eu não posso ficar quieto. Já começo a dar 50 pontos para o nosso irmão Leandro Bonjú. Pronto. Sorri, irmão Leandro, e fale com a sua esposa. Eu não vou dividir contigo. Eu te amo, minha esposa, mas esses pontos são meus e ninguém rouba. Irmão Leandro, parabéns. Já começou 2024 com 4 pés direitos. Esquerdo, não, meu Deus. 4 direitos. 50 pontos. Pentateuco. Olha, que é o conjunto dos 5 primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, nós estamos aqui então aprendendo que dentro do Pentateuco, com exceção do livro de Gênesis, né, a rota do Êxodo, ou a história da rota do Êxodo, ela é bem narrada. Eu vou apresentar a vocês o mapa mais comum. Por que é o mais comum? É o mais ensinado nos últimos mais de 3.000 anos. Mas em 1987, eu só vou adiantar algo que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, vocês vão ficar impactadíssimos. Um arqueologista de origem britânica chamado Robert Wyatt, depois de mais de 20 anos escavando toda aquela região da Península do Sinai, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho a vocês, ele descobriu que esta rota do Êxodo, essa que está nesse mapa, não é a verdadeira, que existe uma outra que é considerada a verdadeira, mas a maioria dos livros de história e de geografia, como geografia bíblica, tem apontado este mapinha como a rota do Êxodo. Mas eu vou mostrar a vocês na próxima aula a verdadeira rota do Êxodo, porque ele fez uma pesquisa tão impressionante, umas escavações arqueológicas tão importantes, que se acredita, né? Está havendo uma certa resistência dos geógrafos e historiadores, mas já tem informação pela National Geographic Magazine, que eu sou assinante da revista Geográfica Universal. Eles, entre 2025 e 2030, praticamente todos os livros de geografia bíblica e de geografia secular vão mudar e vou mostrar a verdadeira rota do Êxodo. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Agora vamos colocar o nosso foco em cima deste mapa. Lembram-se que eu falei agorinha há pouco que o rio Nilo é o único rio do planeta Terra que trabalha invertido? Ou seja, ao invés de nascer no norte, desembocar no sul, ou nascer no oeste, desembocar no leste, nascer no leste, desembocar no oeste, ele nasce no sul e desemboca no norte. Lembram-se disso? Eu acabei de falar agora. Quem se lembra? O mapa prova isso aqui, ó. Olha só, dê uma olhadinha com atenção nesse mapa aqui, da página 3. Você vai ver lá embaixo, ó, Alto Egito. Ó, pela lógica, o alto deveria estar no norte, concorda comigo? E o baixo deveria estar no sul. Mas essa denominação que você vê aí de alto e baixo é em relação à trajetória do rio. O rio nasce no sul e desemboca no norte.
por ele nascer no sul, então a região que está no sul do Egito, ela é chamada de Alto Egito. Como ele desemboca no norte, é chamado de Baixo Egito. Ele trabalha tudo invertido. É o único rio do planeta Terra que tem essa curiosa particularidade. Agora me acompanhe aqui, ó. Aqui, essa partezinha aqui, ó. Vocês estão vendo que o Nilo ele vai. Quando chega aqui, ó, ele dá uma quebrada, dando uma visão de um triângulo invertido. Estão vendo aí? Dá uma visão quase que perfeita de um triângulo, ó, invertido. Essa visão que você está vendo aí de um triângulo invertido, que é uma realidade, anote aí, ele é chamado de delta do Nilo. Por que delta? Tem alguma coisa a ver com asa delta? Não, não. Porque no Antigo Egito, pela cultura egípcia e pela cultura antiga, as formas geográficas ou as formas que a geografia costumava ensinar lembram as letras do alfabeto grego. Oh! E a letra do alfabeto grego, que tem o desenho exato de um triângulo, é a letra delta, que corresponderia ao som da nossa letra D no alfabeto latino. Então, essa região aqui do Egito, ela é chamada de Delta do Nilo. No Delta do Nilo, nesta região, você vai ver em outro mapa que vamos lhe mostrar, é aonde se situava a terra de Gósen. E a terra de Gósen é aonde estavam todos os 3.600.000 israelitas. Não sei se você, ao ler, quem já leu no livro do Êxodo a narrativa das 10 pragas caindo sobre o Egito? Alguém já leu isso alguma vez? Quem aqui já leu, sinceramente? Mas eu garanto que você não prestou atenção num detalhe. A gente lê, mas na maioria das vezes temos enorme dificuldade de prestar atenção nos detalhes. Mas por que a dificuldade de prestar atenção nos detalhes? Porque na maioria das vezes não entendemos o porquê daqueles detalhes. É normal. Isso já aconteceu e acontece comigo. Quando eu leio um texto da Bíblia, mas não presto atenção nos detalhes, nos pormenores, eu vou passar por cima ou vou interpretar ao meu modo. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você voltar a ler a narrativa das 10 pragas, caindo sobre o Egito, vocês vão descobrir um detalhe interessantíssimo. Nenhuma daquelas pragas, anote isso, nenhuma daquelas pragas afetava aos hebreus, aos israelitas que estavam no Egito. Alguém já percebeu isso? Quando você lê? Nenhuma das pragas atingia aos hebreus. Mas por qual razão? Porque eles estavam todinhos concentrados aqui, ó, na área do delta do Nilo, na terra de Gósen. Todo o Egito era ferido e machucado, menos a terra de Gósen, aonde exatamente estavam os hebreus. Você nunca percebeu isso? Vai começar a perceber agora, quando você voltar a reler a narrativa das 10 pragas, você vai observar com atenção. E é verdade, as pragas arrebentaram com todo o Egito, menos aonde estavam os hebreus, porque os hebreus estavam nesta parte norte do Egito, chamado Terra de Gósen ou Delta do Nilo. Vamos continuar nesse mapinha, mas para você ganhar um pouco mais de familiaridade. Vamos lá. Você vai ver então a rota, a chamada tradicional rota do Êxodo, que eu já falei que não quer dizer que é a verdadeira, porque nós vamos apresentar a vocês a que foi escavada e revelada, então mudou um pouco essa rota. Mas vamos começar por esta aqui, que é interessante. Ela inicia numa cidadezinha lá em cima, está pequenininho, está um pouquinho pequeno para você ler, mas a cidade, qual é a cidade que começa? Pequenininha, está lá em cima, começa com a letra R. Ramsés. Ramsés. Ramsés era o nome do faraó do Êxodo, Ramsés II. Porque teve o primeiro, né, e teve o segundo. Então, esse foi Ramsés II. Então, ele construiu gigantescas cidades naquela região do Egito,
à custa da escravidão dos hebreus dentro do Egito. Então começa a saída da nação de Israel, você lendo as escrituras sagradas, através de Pi-Hairote e Ramsés. E aí vai descendo. Olha só, todo esse tracejado é a trajetória, passa lá embaixo na cidade de Mara. Alguém se lembra? Mara. O que aconteceu de importante na escritura sagrada na cidade de Mara? Alguém se lembra? Os israelitas estavam já caminhando na península do Sinai. Esse pedacinho aqui triangular que você está vendo, ó. Está vendo aqui esse pedaço triangular aqui? Ele é chamado de Península do Sinai. Ele lembra uma bicuda, né? Está vendo aqui, ó? Ele lembra uma bicuda. É como se fosse um triângulo invertido. Então, toda essa região aqui é chamada de Península do Sinai. Agora, dê uma olhadinha no mapa e você vai encontrar duas cidades, Mara e Elim. Alguém se lembra quais os fatos que envolveram tanto a cidade de Mara como a cidade de Elim? Foi aqui que eles começaram a murmurar com Moisés? Isso, mas tem uma razão. Murmurar por quê? Estava faltando alguma coisa. Eu acho que era a questão da água. Isto, mas especificamente como? A água era pouca, a água... Era amarga. Hã? Era amarga. Amarga. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 15. Agora você vai associar. Como isso aqui é importante, gente. Como isso aqui é importante demais. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Isso, agora a gente vai aos pouquinhos associando os textos bíblicos ao que nós vamos analisar dentro dos mapinhas para você ligar dentro da geografia bíblica. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Todos acharam? Todos acharam? Isso. Diz assim a Escritura Sagrada. Eu estou usando, né, a tradução Almeida, Revista Corrigida 2009. De repente você está usando uma tradução que pode ser um pouquinho diferente nas palavras que eu estarei usando, né, mas a tradução vai explicar exatamente o mesmo conteúdo. Então chegaram a Mara, verso 23, 15 e 23. Então chegaram a Mara, ó, olha a cidadezinha de Mara que estamos aqui localizando no mapa. Mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Perfeito, Ítalo. Ítalo continua nessa benção, eu vou também jogar 50 no peito aí agora. E agarra. Agarra, Tafarel, porque ela é tua. Tá? Já pegou o irmão Leandro. Se o Ítalo jogar a segunda, ele vai agora fazer um gol e vai dar um sorriso que vai aguentar até o dia 19. E aí vou dar outro sorriso para ele. Amém. Perfeito. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Então aquela cidade ganha esse nome de Mara por causa das águas amargas. Entenderam? Porque o nome Mara quer dizer amargo, ou águas amargas. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora presta atenção no 26. Então vieram a Elim. Viram lá no mapa? Elim está bem coladinho com Mara. E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. A palavra Elim, no hebraico, quer dizer fonte de águas. Olha que interessante, fonte de águas. Então, na localidade ou na cidade de Elim, que o povo de Israel, depois de ter passado por Mara, eles encontraram o quê? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Então, o mapinha aqui já está mostrando uma cidade coladinha com outra. Então, a distância aqui seria aproximadamente de 25 quilômetros. Vamos lá. Ainda olhando este mapa, você vai descobrir umas coisas interessantes, ó. 2 nomes parecidos de desertos. Alguém está vendo aí?
Aí tem nome de 4 desertos, mas 2 deles são muito parecidos. E cuidado, isso pode dar uma confusão tremenda. Vamos lá. Quais são esses 2 desertos cujos nomes são muito parecidos, mas eles se diferem na grafia e na pronúncia? Deserto de Zin, deserto de Sim. Isto, deserto de Sim e o deserto de Zin. Preste atenção, olha o mapa. O de Zin está no norte. O de Sim, como fosse a nossa palavra sim em português, ele está no sul. Qual é a localidade que está lá no bico do deserto de Sim? Dê uma olhada no mapa. Sim, não de Zin. Olha para o deserto de Sim, aí tem uma localidade, está lá no bico. Qual é essa localidade? Sinai? Sinai. O que na Bíblia representa o Sinai? Quem se lembra? O Monte Sinai. Sinai. O Monte Sinai. Mas vamos lá, vamos esticar um pouco, Ítalo. Sinai. O Monte Sinai foi importante na Bíblia por qual razão? Foi onde o Moisés recebeu os mandamentos, não? Isto, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, que também é conhecido como Decálogo. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Decálogo. Anote aí, a palavra 10 mandamentos na teologia, ela é conhecida como decálogo, D-A-C-A-L-O acentuado G-O, decálogo. É uma palavra que é conhecida dentro da teologia, né? Como nós estamos estudando teologia, então vocês vão se familiarizar com esta palavrinha. Ou seja, no meio popular, todos conhecem como 10 mandamentos, mas no meio teológico, bíblico, é considerado como decálogo, porque deca é uma palavra grega que quer dizer 10, tá? Deca, 10. E logos quer dizer estudo ou compêndio. Então, 10 mandamentos, 10 compêndios, 10 estudos. Perfeito. Agora, na Bíblia, o Monte Sinai também tem outro nome. E é bem interessante. E olha, você já leu, já passou, já revirou e pensava que era outro monte, mas é o mesmo Monte Sinai. Alguém se lembra? Ou alguém tem uma suspeita? Qual era o outro nome do Monte Sinai? Nunca. Eu sei que você já leu. Começa com H. Erebe ou Erobe? Oreb. Orebe aí. Porra, gostei do Ítalo, né? Falando mistério. Ereb, Erob, Ereb, Erob. Gostei, Ítalo, É gostei. porque você falou, parece. Aí eu lembrei de eu li um texto esses dias falando. Aí eu falei, eu vou chutar, só que eu não Isto. lembrava direito a sequência. Agora, interessante que quem lê sobre o Horebe pensa que é um outro monte, mas não é, não. É o mesmo Monte Sinai que tinha 2 nomes. Oh, porque um nome foi dado pelos judeus e outro foi dado pelos midianitas. Olha que interessante. Veja como é importante a gente associar a história e a cultura da localidade, porque a Bíblia ela transfere, né, essas informações e nos causa um pouco de confusão. E a confusão ela é eliminada no momento que nós estudamos. Perfeito. Continuando nesse mapa, vamos subir um pouquinho nesse mapa. Vamos aí encontrar 3 regiões: Edom e Moabe e lá embaixo Midian. Edom e Moabe e lá embaixo Midian. Vamos começar por Midian. Alguém já viu aí no mapa? Midian, Midian, Midian. Na Bíblia, me diga um fato associado com Midian. Tem Eu sei assim, ó, das de guerras estalo. dos Como? midianitas. Eu sei das guerras dos midianitas Das com. guerras com os midianitas. Vamos um pouquinho mais para trás no tempo, Ítalo. Vamos lá. Vamos retroceder 1000 anos no passado. Ih, pastor, entrei na máquina do tempo, entramos juntos. Vamos voltar 1000 anos para trás. Qual a narrativa bíblica bem antiga sobre Midian? Alguns de vocês já deram uma pista aí, falando. Já deram uma pista. Talvez vão se lembrar ou talvez não. Pastor, alguma coisa relacionada com a irmã de Moisés, Miriam, ou não? Não, né? Não. Vou corrigir o irmão Leandro. Ligada à esposa de Moisés. Oh, como se chamava a esposa de Moisés? Alguém se lembra? Midian, não? Não.
A esposa de Moisés, está lá o nome dela bonito. Séfora. Séfora. Ele fala disso. Séfora. Agora, lembra-se que quando Moisés mata o egípcio, alguém se lembra disso na Bíblia? Uhum. Teve um momento que Moisés se indignou, viu os capatazes de Faraó maltratando os hebreus nas construções, e Moisés perdeu a calma, né? E bum! Matou um oficial egípcio, o enterrou na terra, e o que ele fez depois? Foi lá no palácio comemorar a morte? Fugiu. Fugiu para onde? Para as terras do pai lá da moça, para Midian, não? Fugiu para o deserto. Isto, foi para o deserto de Midian. Importante entendermos isso. Então Moisés fugiu para aí, ó, que você está vendo no mapinha, para as terras de Midian. E ali ele se encontrou com quem? Com Séfora e, consequentemente, o seu pai, chamado Jetro. Alguém se lembra de Jetro? Jetro, isto. Nas próximas aulas nós vamos mostrar a vocês que Jetro também tinha um outro nome. E eu sei que você já leu sobre ele e pensava que era um outro indivíduo, mas é o mesmo. O outro nome que Jetro tinha na Bíblia é Reuel. Oh, meu Deus, mas por que isso? É a questão da cultura. Porque uma é a tradução hebraica, Jetro, e a outra é uma tradução midianita. Oh, mas isso a gente vai deixar mais para frente. Então a gente vai identificar essas regiões ligadas aos fatos bíblicos. Edom e Moabe. Alguém se lembra de algum fato bíblico ligado a Edom e a Moabe? Edom tem quando Jacó, eu li outro dia que Jacó pede, quando ele está morrendo, ele pede para os filhos, ele reúne a família e pede para os filhos enterrar ele na sepultura lá de Edom, o Eteu, que eu acho que Abraão comprou, uma coisa assim. Perfeito. Eu acho que encaixou. E, na verdade, a palavra Edom está ligada com outro personagem que vem antes, bem antes, lá para trás. Alguém está se lembrando? Edom. Bem lá para trás, lá para trás. Não estou se lembrando. Não lembro. Edom está ligado com o irmão de Jacó. Nossa, qual era o irmão de Jacó? Esaú? Esaú, exatamente. Porque a palavra Edom quer dizer avermelhado. Oh, e essa palavra avermelhado, ela faz alusão, ligação com aquele prato de lentilhas que Jacó deu a Esaú para roubar-lhe o quê? A sua primogenitura. Oh, daí a expressão Edom, quer dizer avermelhado. E Moabe? Ruth. E Moabe? Alguém se lembra de Moabe? Ruth. Ruth, excelente, Ruth a Moabita. Vocês estão vendo a importância da gente conhecer a geografia bíblica e ligar aos fatos bíblicos? Alguém está percebendo isso por enquanto? Quem está percebendo? É importante. Muitas das vezes eu estou ali lendo a Bíblia, mas eu não estou entendendo absolutamente nada, não consigo fazer conexão com nada, porque eu desconhecendo, claro, a região, a geografia em si, eu vou ter dificuldade em dar uma coerente interpretação. Para fechar aqui o esquema, tá? Nós estamos aqui neste mesmo mapa ainda, nesse mapa mesmo ainda. Aqui nós vamos encontrar 3 áreas de águas. Vamos lá. A primeira está aqui, ó. É Mar Mediterrâneo. Está aqui, o primeiro braço aquático. Depois nós temos aqui, se você ler com atenção, está o Mar Vermelho. Observe aqui que você encontra nos 2 braços, tanto o esquerdo como o direito, a expressão Mar Vermelho. Na atualidade muda, né? Este lado aqui é o Golfo de Suez e este é o Golfo de Áqaba. Mas, a título da geografia bíblica, os 2 braços no mundo antigo eram considerados Mar Vermelho. Agora aqui, ó, estão vendo aqui? Esse pedacinho aqui de água. O que está escrito aqui dentro? Vamos lá. Alguém consegue ler? Mar Salgado. Mar Salgado. Preste atenção. A Bíblia usa essa expressão, Mar Salgado. Mas nos dias de hoje, alguém pode imaginar como seria o seu novo nome? Mar Vermelho. Mar Morto. Mar Morto. Olha só.
Se você já ouviu falar, o Mar Morto é a maior reserva aquífera ou de águas no planeta Terra e ninguém morre afogado. Impossível. Sabe por quê? Boia. Uma quantidade, boia, muito sal demais. Já jogaram até um pequeno tanquezinho de guerra e ele chega a flutuar. Pô, acredite se quiser. Então, os gordinhos, quando vão lá, ficam felizes da vida. Gente, pensa num povo feliz. Os gordinhos quando vão no mar. Eu vi um documentário, há coisa de 2 meses atrás, uma família de gordinhos da Ucrânia, né? Estavam lá boiando. Eu falei, rapaz, no Rio Comum estava todo mundo indo para baixo. Mas era uma família de uns 15 ou 20, né? E tudo felizes, né? Aqui a gente pode boiar sem risco de morrer afogado. É o local da terra. Tudo boia, gente, tudo boia, né? Depois que eu pegar o meu green card, gente, eu vou levar um grupo de alunos em Israel, né, para que eles possam provar o que é boiar no Mar Morto, entende? Muita gente não acredita, não, pastor, isso aí eu só acredito vendo, né? Tem uns 8 alunos aí de outras turmas, não, vocês acreditam só vendo, então eu vou levar vocês lá. Eu quero ver vocês morrerem afogados no Mar Morto. Se alguém morrer no Mar Morto, meu Deus, tem alguma coisa errada. Certo? Então, perfeito. Então, já tivemos a visão deste mapa. Vamos vir então para o próximo mapinha? Página 4. A conquista de Canaã. A terra prometida, a terra que emana leite e mel, é Canaã. Mas os israelitas defrontam-se com uma dificuldade. Canaã está habitada. É necessário conquistar o espaço. E Josué, incumbido desta missão, é incumbido dessa missão. Primeiro como espia do local, depois como chefe da tropa de invasão. Esses relatos estão pormenorizados, isto é, detalhados, no livro de Josué. Alguém já deu uma folhadinha no livro de Josué? Alguém já deu uma olhadinha por cima? Isso, eu sugiro, na medida do possível, você poder separar um tempinho, né, quando você tiver uma boa disponibilidade de tempo, né? Então, ou seja, você tem que fazer tempo para ler o livro de Josué. A região de Canaã, guarde bem isso aqui, ó, no Antigo Testamento, esse mapa aqui que você está vendo chama-se, no tempo do Antigo Testamento, Canaã. Canaã. Tudo isso aqui é Canaã. Nos tempos de Jesus, muda o nome, se torna Palestina, que é o termo que até hoje é conhecido, né? Então, o termo moderno seria Palestina. Nós vamos explicar por que esse nome Palestina, que se usa a partir dos tempos de Jesus. Mas nos tempos do Antigo Testamento, essa região desse mapinha da página 4, tinha 2 nomes, Terra de Canaã ou Terra Prometida. Então procure memorizar isso aqui. Quando você pegar esse mapa aqui, ó, quando você pegar esse mapa, você já sabe que automaticamente ele está se referindo no Antigo Testamento a Canaã ou Terra Prometida. Mas nos tempos do Novo Testamento já muda o nome para Palestina. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho nesse mapa? Porque esse mapa ele vai se repetir muito dentro desta apostila, porque ele vai aparecer lá na frente como Palestina. Vamos olhar que a terra, a Palestina, ou melhor dizendo, Canaã, porque estamos lá no tempo do Antigo Testamento ainda, estava banhado pelo mar Mediterrâneo, ok? Estão vendo? Quem está vendo aí o mar Mediterrâneo? Isso, o mar Mediterrâneo. Vamos então identificar algumas partes importantes. Aqui em cima, ó, aqui em cima, parece um botãozinho, não parece? É o Mar da Galileia. Aqui, ó, esse aqui. Esse aqui é o Mar da Galileia. Também conhecido como Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré ou Lago de Quininérete. Mas esses nomes a gente vai conhecê-los melhor quando estivermos estudando sobre a Palestina. Mas fique só observando. Aqui também está mostrando o Mar de Quininérete. Estão vendo aqui? Porque no Antigo Testamento veio esse nome. Era conhecido como Mar de Quininérete. Mar da Galileia veio ser conhecido nos tempos de Jesus, mas nos tempos do Antigo Testamento essa região era o Mar de Quininérete. Aí você vai ver algumas regiões. Lá do lado esquerdo, olha para o mapinha, lá para o lado esquerdo, você vai encontrar um monte de grande importância na história do Antigo Testamento. Que monte está aí escrito?
Monte lado Carneiro. Carmelo. Carmelo. Carmelo, isso. Não é caramelo. Teve um aluno que de pastor é caramelo. Ele estava com fome, né? Falei Carneiro. Ele Gente. repetiu umas 4 caramelo. Cara, não existe Monte Caramelo, meu irmão. Você tá com fome. É Monte Carmelo. Se colocar o A, vira caramelo. Então é Carmelo. Perfeito. E lembra você o Monte Carmelo na história bíblica? Alguém se lembra de algo ligado ao Monte Carmelo? Elias. Elias. Quando desafios 400 profetas de Baal e os 450 do poste ídolo. Então, aqui é onde se confrontou o profeta Elias com todas aqueles profetas de Jezabel. Agora vamos para o meio, bem para o meio. Aqui no meio você vai ver como fosse uma linhazinha. Tá vendo aqui? Uma linha que liga o Mar da Galileia ao Mar Salgado. Que linha é essa aqui? Dê uma olhadinha no mapa. Ela tem um nome importante. Marcou a história dos 2 testamentos, tanto do Antigo como do Novo. Faixa Como de se chama Gaza. essa... Não. Preste bem atenção. Eu sei que ele está querendo Apocalipse, está querendo estudar a escatologia. Eu vou chegar lá. Eu sei que o ídolo está assim. Eu quero estudar a escatologia, mas não é agora não. Vamos devagar. Ó, tá aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Essa linhazinha aqui? Vem lá do Mar da Galileia e cai dentro do Mar Morto. Tá escrito aí. Ou alguém não está lendo? Rio Jordão. Rio Jordão. Este é o principal rio que marcou a história tanto do Antigo como do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, qual foi a importância do Rio Jordão? Alguém se lembra? Algum fato ligado ao Rio Jordão lá no Antigo Testamento? Tem vários. Quando Josué foi para a Terra Prometida, foi cruzar o Rio Jordão. Isso, perfeito, irmão Fernando. Ô, irmão Fernando, a próxima já lhe dou um ponto que o irmão vai sair daqui rindo, mas rindo igual a criança novinha. Rio Jordão foi o rio que Josué cruzou para tomar posse do outro lado da Terra Prometida. Então, ele foi de oeste para leste, ok? No Novo Testamento, qual foi a importância forte ou chamativa do Rio Jordão? Um fato, pelo menos um fato. Jesus? Onde João Batista batizava? Batizou Jesus. Isso, onde João Batista batizava e, consequentemente, o Senhor Jesus, né, foi batizado por ele. Perfeito, excelente. Então, já estamos ligando aqui o Jordão com esses 2 fatos bíblicos. O Mar Salgado, como eu já falei a vocês, né, tem um nome moderno de Mar Morto. Então, na Bíblia, você não vai encontrar de jeito nenhum, presta atenção, isso aqui é importante. Você não vai encontrar o nome Mar Morto em nenhum lugar, vai encontrar Mar Salgado. Preste bastante atenção. Da mesma maneira, na Bíblia, você não vai encontrar o nome Mar Mediterrâneo. De jeito nenhum. Como eu vou encontrar? Mar Grande. Oh! Quando você estiver lendo a Bíblia e estiver falando de Mar Grande, anote aí. Trata-se do Mar Mediterrâneo. Oh, que interessante, muito interessante. Vamos localizar algumas cidadezinhas aqui nesse mapa de Canaã. Vamos lá, tem uma cidadezinha lá embaixo, né? Chamada... Eu não vou dizer o nome. Não, eu vou dizer um fato que envolveu Jacó. Tem uma cidadezinha importante que marcou a vida de Jacó. Gilgal. Lá embaixo. Não, Jacó, preste atenção. Que marcou Jacó. Gilgal não marcou Jacó. Está lá embaixo. Começa com a letra B, de bola. Se vocês vão se lembrar do livro do Gênesis, Betel. Betel. Que quer dizer casa de Deus. Por que Betel marcou a vida de Jacó? Alguém se lembra? Eu li outro dia, mas eu não estou lembrando. Leu outro dia, mas não está lembrado. Juro. Perfeito, sem problemas. Estamos aqui para aprender. Foi lá que ele conheceu a Raquel, né?
Mas teve um outro filha fato muito mais importante. Marcou a vida de Jacó assim, de maneira dramática. Não foi a briga dele com o anjo, não? Não. Foi aonde ele teve o sonho da escada, que ligava os céus e a terra. Lembra-se disso? Agora Ele eu estava lembrei. fugindo de Esaú, seu irmão. Aí ele pegou uma pedra e usou como travesseiro e descansou. Nisso dormiu, sonhou. E sonhou com uma escada que começava na terra e tocava os céus, e os anjos subiam e desciam. E lá no topo da escada quem estava? O nosso Deus. E aí se revelou a Jacó, e Jacó ficou assustado. Quando ele acordou, meu Deus, não sabia que o meu Deus estava por aqui. Aí diz a Escritura que ele derrama uma porção de óleo em cima daquela pedra e funda a cidade chamada Betel, que quer dizer casa de Deus. Olhando aí pertinho de Betel, tem uma cidade na qual Josué e toda a tropa estavam batalhando em favor da nação de Israel. Que cidade foi essa? Está aí do cantinho. Mas foi uma batalha estranha, uma batalha diferente. Jericó. Não. Essa batalha foi bem estranha, irmão Leandro, por isso que eu estou especificando. Ela foi bem estranha. Jericó foi uma grande batalha, mas teve uma batalha muito estranha, que Josué tinha que ganhar a todo custo. E foi uma batalha, repito, estranha demais, que teve uma intervenção também, né? Como Deus interveio em derrubar as muralhas de Jericó, mas tem uma batalha aí que mudou o curso tanto da história de Israel como o curso da história da humanidade. A batalha de Jericó mudou o curso da história de Israel, mas essa que eu estou me referindo mudou o curso da história humana, tanto que hoje, até hoje, nós nos ressentimos dos resultados dessa batalha. Não se lembram? Aijalon. Em Aijalon, chegou um momento que o dia estava caindo, e Israel precisava ganhar os seus inimigos. E o que diz a Escritura? Josué levanta um grito, um clamor: sol, para em Aijalon, lua, para em Gibeon. E diz a Escritura que nunca a voz de um homem pudesse parar o sol e a lua. Na verdade, não parou o sol e a lua, né? No sentido geográfico, a rotação da Terra parou. E diz a Escritura, né, que nem o sol nem a lua avançaram por quase um dia inteiro. A expressão no hebraico fala exatamente 23 horas e 45 minutos. Presta atenção nisso, aqui é fantástico. A ciência passou mais de 2.000 anos tentando descobrir por que existem 24 horas no nosso relógio perdidas. Não sei se alguém já ouviu falar que a ciência levou mais de 2.000 anos para descobrir que ficou um buraco, um vazio de 24 horas. Alguém já ouviu falar disso? Que há uma falta, o Tiago já ouviu, o Ítalo já ouviu falar, há um vazio, há uma falta. Os relógios atômicos, em 1968, descobriram, há um vazio de 24 horas no tempo humano. Que loucura! E aí pesquisaram e descobriram a primeira parte, 23 horas e 45 minutos, que é o que está no texto hebraico, né? E todo dia foi detido por quase um dia, é o que está lá no livro de Josué. Mas teve um outro fato. Se a ciência encontrou um vazio de 24 horas, mas esse fato que eu estou me referindo agora só mostra 23 horas e 45 minutos, falta então quantos minutos para fechar 24 horas? 15 minutos. Sabe qual foi o outro fato bíblico que foi encontrado na falta desses 15 minutos? Alguém se lembra? Eu vou dar 75 pontos. Você vai. Olha lá, igual o Fernando. O sorriso do Fernando encheu aqui a minha tela. Gente, você não se assustem, não. Eu sou dado a dar pontos violentos. Mas claro que o aluno não é obrigado a saber tudo, mas quando eu vejo que o aluno está ali, estou lendo, eu vou abocanhar esses pontos. É todo meu. Ninguém está lembrado?
Tem um fato na Bíblia que mostra que 15 minutos do nosso tempo humano parou. Foi quando Jesus. Gente, eu vou aumentar para 100 pontos. Pronto. O leilão aqui agora ficou quente. Foi quando o véu se rasgou, não? Não. Valdemiro. Jogou a bola, lá foi lá para escanteio e retornou para a trave. No velho ou no novo? Dá uma dica. No antigo. Quando o sol parou? Não, o sol parou, foi 23 horas e 45 minutos. Se quiserem anotar, anotem. Não é obrigado e não é matéria para prova. Foi quando o rei Ezequias recebeu a mensagem da parte do profeta Isaías dizendo: prepara a tua casa que tu vais morrer. Lembram disso? Isaías capítulo 38. Aí o que acontece com o rei Ezequias? Chora, chora, coloca o rosto entre as duas quinas da parede do palácio e chora muito. Daí vem o profeta Isaías e volta. Assim diz o Senhor, por causa do teu quebrantamento, vou retroceder 10 graus no relógio de Acabe e te acrescentarei, de Acás, e te darei 15 anos mais de vida. O relógio de Acás voltou 10 graus, está lá em Isaías capítulo 38. Ezequias ganhou 15 anos de vida e esses 10 graus correspondem exatamente a 15 minutos. Alguém sabia disso? Não? Da Então anote, passagem, isso aí é sim. fantástico. Mas da passagem eu sabia, né? Eu acho que todo mundo, mas. Nossa, jamais eu ligaria com esse fato aí. Lindo, isso é lindo. A ciência descobriu isso há pouco tempo. Então eles estão assim, ó, de boca aberta. Descobriram um vazio de 24 horas no nosso tempo humano, né? E como é incrível, né, que a Bíblia traz isso numa linguagem que ela realmente é um pouco difícil. Você tem que investigar o contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto social, até você chegar ao cerne. É por isso que até a ciência demorou tanto tempo para descobrir, né? Porque Exatamente, exatamente. não era só Porque recorrer à Bíblia, né? Tinha que interpretar. Porque a ciência, Ítalo, na sua grande maioria, tu vais concordar comigo, ela não crê na Bíblia. Não Na crê, sua é isso grande que eu tô falando. maioria. Então eles Ou estão quase pelo tendo que menos, admitir, né? exato, ou pelo menos não cria na Bíblia. Mas de 20 anos para cá, você pode acreditar, é a coisa mais interessante. O primeiro livro que estão recorrendo para as pesquisas históricas e arqueológicas, sabe qual é? A Bíblia. Bíblia. Até então a Bíblia era jogada no canto, não tinha valor nenhum. Mas à medida que essas descobertas estão sendo feitas, os camaradas estão de boca aberta. Tanto que se escrever um livro, eu vou postar aqui para o grupo, vocês podem ter esse livro em PDF gratuito, chamado E a Bíblia Tinha Razão. Alguém já ouviu falar desse livro? E a Bíblia Tinha Razão. Um livro simplérrimo, mas de uma riqueza. Olha, gente, se você não tiver esse livro, tem algum problema com você. Mas eu não quero que você tenha problema. Eu vou postar no grupo até amanhã em formato PDF. Não é um livro muito grosso. Ele em PDF tem uma linguagem muito gostosa. Você vai amar ler este livro. Perfeito. Vamos então entrar em mais 2 ou 3 cidadezinhas para virar o outro mapa. Nós temos aí a... Agora sim, agora o nosso querido irmão Ítalo vai sorrir. Nós temos aí 2 cidades. Uma está no momento atual, está estourando nas notícias. E ela está no cantinho aí do mar Mediterrâneo. Ela está junto... Gaza. Quem não ouviu falar de Gaza? A guerra, pastor. A guerra, amém. Mas no texto do Antigo Testamento, a cidade de Gaza também ela é mencionada várias vezes, várias. Só para ter uma ideia, mais de 45 vezes. Mas tem uma narrativa na Bíblia que chama muito a atenção, muito, de tantas as narrativas que você vai encontrar na Bíblia, tem uma narrativa no Antigo Testamento que fala sobre Gaza. Mas é muito chamativa essa narrativa bíblica. Qual seria essa narrativa? Envolvendo quem exatamente? Isso é interessante. O Antigo Testamento, vou repetir, tem mais de 45 menções
sobre a cidade de Gaza. Mas tem uma menção que envolve um fato estranhíssimo. Pensa num fato estranho, nada comum. E esse fato envolveu um homem que fez um negócio estranho demais também. Bizarro, vamos usar a expressão. Um homem fez algo estranho, bizarro dentro dessa cidade. Alguém se lembra? Pode repetir, pastor, por favor? Eu tive que ir ali pegar uma coisa, uma A rede. cidade de Gaza, como já falei, hoje ela está nas notícias por causa dessa guerra, não é verdade? Que está Sim. envolvendo Israel, Hamas, Hezbollah, etc. Mas lá nas páginas do Antigo Testamento existem pelo menos mais de 45 menções da cidade de Gaza. Sofonias fala sobre Gaza, Jeremias fala sobre Gaza, Miqueias fala sobre Gaza, vários livros do Antigo Testamento falam sobre Gaza. Agora, teve um fato, que a Bíblia fala sobre a cidade de Gaza envolvendo um homem fazendo algo totalmente estranho, totalmente bizarro, nada comum. Nunca ninguém fez o que esse homem fez na cidade de Gaza. Vamos lá se alguém se lembra. 75 eu dou. Pronto. Tanto que eu vou dar um tempinho. O Pra homem você se lembrar. fez na cidade de Gaza. Esse homem fez algo estranho demais na cidade de Gaza. Eu sei que o Ítalo ou alguns dos irmãos já leram, passaram por cima dessa Eu sei leitura, que- mas não estão se lembrando. Em Sofonias tem uma passagem que fala que lá vai ficar deserto, né? Isto, mas tirando Sofonias, tirando Jeremias, tirando Ageu, tirando Abacuque, tirando Miqueias, tirando Zacarias, teve um fato envolvendo um homem que fez algo estranhíssimo, muito estranho na cidade de Gaza. Dá mais uma dica, hein, pastor? Juízes capítulo 16. Abra lá comigo. Juízes capítulo 16. Pronto. Vou matar essa charada e você vai anotar. Juízes capítulo de número 16. No primeiro versículo. Juízes 16. Juízes capítulo 16, começando pelo versículo de número 1. Sansão. Sansão. Interessante, né? Já lemos várias vezes, passamos por cima e não nos lembramos. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite, e lhes eram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estavam sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Versículo 3. Porém, Sansão deitou-se e até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Olha que loucura! Gente, Sansão, tentaram segurar Sansão. Estão percebendo aí no texto? Tentaram travar Sansão, tentaram segurar Sansão. Mas ninguém segura o homem. Me fecharam aqui na cidade, não é problema não. Eu vou pegar, ó. Arrancou. Irmão, se você estudar a fundo, esses portões já foram descobertos pela arqueologia em 1974. Esses portões tinham 14 metros de altura, 5 metros de largura, 1,30 m de espessura e pesavam 2,5 toneladas. Bronze puro. E Sansão pega. Parece como 2 placas de isopor e coloca, diz a Bíblia, nos ombros. Mas o que mais assusta é que ele sai de Gaza. Preste atenção. Ele sai de Gaza e caminha até o cume da entrada da cidade de Hebrom. Vamos olhar no mapa onde está Hebrom? Não, isso aqui não é força de expressão, não. Isso aqui é loucura mesmo. Longe. Gente, estão vendo aí Gaza? Estão vendo Muito Hebrom? longe. Olha a Foi longe. distância.
Uns 100 quilômetros aí, né, pastor? 275 quilômetros. Não, isso é errado. Não, irmãos, a Bíblia não erra. Sansão andou em cima com os portões de Gaza nos seus ombros, cerca de 250, 200, ainda que a Escritura diz que ele não entrou em Hebrom. Tá? Vamos ler direito o texto para a gente não fazer uma má interpretação. Tá? Até o cume do monte está defronte de Hebrom, e esse monte está 38 quilômetros antes de chegar à cidade de Hebrom. Então, na pior das hipóteses, Sansão caminhou sobre os seus ombros com os portões de Gaza cerca de 200 quilômetros. Não, isso é impossível. Para um homem normal, isso é impossível, concorda comigo? Claro. Para um homem normal como eu e você, totalmente impossível. Mas não para Sansão. Alô, alguém está me acompanhando? Para Sansão não era impossível, não, porque o homem estava potencializado pelo poder do Espírito. Olha o que um camarada faz quando está cheio do poder do Espírito. Mas no caso de Sansão foi um sobrenatural sem comparação. Já vamos terminar em 12 minutinhos. Calma, isso aqui é só introdução, gente. Pastor, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Calma, a outra aula você não vai piscar. Não é força de expressão e nem exagero. Você vai ficar assim, ó. Vai dar torcicolo nas tuas pálpebras. Que eu vou apresentar a vocês fatos que vocês jamais podem imaginar, mas já passaram pela leitura bíblica. Alguém está me entendendo, gente? Uma coisa é eu passar pela leitura bíblica e outra coisa é eu observar os detalhes. E o nosso problema é um problema nosso, é meu também, é que lemos por cima, mas não observamos os detalhes. São os detalhes que vão nos ajudar a interpretar corretamente o texto sagrado. Mas calma que a gente ainda vai trabalhar bastante em cima deste mapinha de Canaã. Vamos virar para outra página do lado? O Império Davídico. Perdão, antes de entrar para outra página, porque já faltam 10 minutos para terminarmos, neste mapinha da terra de Canaã, tem aqui alguns montes. Vocês estão vendo? Não são muitos montes. Mas na parte direita do mapa tem um monte de grande importância, que também marcou a história do Antigo Testamento e envolveu um personagem de grande importância. Estão vendo aqui o mapinha da página 4? Então, do lado direito, na parte bem abaixo, tem ali a descrição de um monte. Que monte é este? Monte Nebo. Nebo. Alguém se lembra a importância que teve esse monte nas páginas do Antigo Testamento? Nebo. Eu sei que vocês já leram sobre o Monte Nebo. Quem já leu sobre o Monte Nebo? Alguém já, lendo a Bíblia, passou pelo Monte Nebo? Sim ou não? Vamos lá. Quem já passou? Eu acho que foi quando eu li. Foi quando Moisés ele morreu, ele teve a visão, né? Isso, da Terra Prometida. Ele não pôde entrar e ele morreu, teve a guerra do corpo dele. Isto, Monte Nebo é onde Moisés morre e Deus o sepulta. Sim. E nós vamos estudar na próxima aula que o Monte Nebo também é conhecido como Monte de Pisga. Isso é bem interessante, né? Muitos de nós lemos Monte Pisga, Monte Pisga, Monte Pisga, mas não associamos que se trata do mesmo monte, Monte Nebo. Vamos fechar então por hoje na página 5. O Império Davídico. Davídico está ligado com o rei Davi. Observem que este mapa ele é parecido com o da página 4. Só que aqui está demarcando as fronteiras do Império de Davi, tá? Canaã, agora chamada de Israel, pois o povo de Deus descende de Israel, nome dado por Deus a Jacó, está habitado pelas 12 tribos. Os descendentes de Israel. Durante cerca de 300 anos, o povo de Deus tem como regentes juízes, reis bons e maus. Neste período, eles crescem espiritualmente e economicamente, chegando ao máximo do crescimento de sua civilização com Davi e Salomão, seu filho. Esses acontecimentos estão relatados nos livros de Juízes,
os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis e os 2 livros de Crônicas, e em partes dos Salmos e Provérbios. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, os limites do Império de Davi. Lá em cima, preste atenção nesse mapinha. Você vai ver a Fenícia, tá? Que era uma terra de muita idolatria, foi de lá que veio Jezabel. Aí temos Arã, lá em cima, que é a atual Síria. Lá embaixo, olha no mapinha, lá no lado, lá bem no sul, na linha do mar Mediterrâneo, tá? A Filistia, que é onde está hoje Gaza. Mais ao sul tem os Amalequitas, Edom, Moabe e Amon. Mas aonde está o Império de Davi? O Império de Davi, o reino de Davi, está dentro desta área que não envolve Hebron, Amaleque, Moabe e Amon. Ou seja, ela está dentro desse miolo. Está observando? Então, não considera Arã, Fenícia, Amon, Moabe, Edom e os Amalequitas. Então, descarta isso e o resto é todo o território do Império de Davi. Se vocês prestarem atenção na leitura que nós fizemos, falamos de Davi e Salomão. A história de Israel foi dividida em 2 partes. Presta atenção que já estamos finalizando. A primeira parte fala do Israel unido, ou seja, o reino unido de Israel, ou seja, as 12 tribos em torno de um só reino, o reino de Israel. A história de Israel tem uma segunda parte, quando Israel é dividido em 2 partes, e aí se tornam 2 reinos diferentes. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte constituído por 10 tribos, cuja capital se tornou Samaria. O reino do sul, Judá, 2 tribos. Mas o Israel unido com as 12, tá, chegou a ter alguns reis. Alguém se lembra, em ordem cronológica, em ordem do tempo, quais foram os reis do Israel unido? Davi e Salomão foram alguns deles, mas quem mais? Qual foi o primeiro rei do Israel unido? Alguém se lembra? O primeiro rei do Israel unido. Quando eu falo Israel unido, as 12 tribos juntas. Não estão se lembrando? Saul. Saul foi o primeiro rei. Quem foi o segundo? Davi. Todo mundo aprende como Davi o segundo, mas a Bíblia nos mostra que não foi Davi. Foi por uns dias só aquele outro lá, né? Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isbosete, filho de Saul. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, porque o tempo está acabando. O terceiro rei foi Davi e o quarto e último Salomão. Então, o Reino Unido de Israel teve 4 reis em ordem: Saul, Isbosete, filho, Davi e Salomão. Então, na próxima aula, a gente vai falar exatamente onde nós estamos parando aqui, né, falando sobre o Império de Davi. Então, anote aí, nós vamos parar na página 5, e aí nós vamos entrar no Reino Dividido, que está na página 6, que a gente tem que localizar bem no mapa como foi o Reino Unido, que foi, na verdade, até Salomão, e o Reino Dividido. Deixa eu mostrar algo aqui importante para vocês, importantíssimo, tá? Muito importante. Vai lá na página 29 da sua apostila, página 29. Você vai encontrar um questionário de 17 perguntas. Preste atenção aqui. Na página 29, você vai encontrar um questionáriozinho de 17 perguntas. Aí você vai me perguntar, pastor, da onde eu vou tirar as respostas? Na leitura da apostila. O que a gente está fazendo em sala de aula é chamar a atenção das partes mais importantes da apostila. Vocês vão observar que é impossível, aos que já estão estudando conosco há algum tempo, é impossível estudarmos todo o conteúdo da apostila em 4, 5 ou 6 aulas. Então, o que a gente faz em sala de aula? A gente chama atenção às partes mais importantes.
E orientamos a vocês, alunos, que leiam não apenas aquela parte que estamos dando em sala de aula, mas as que estão indo à frente. Então, para você responder este questionário, a minha orientação, leiam o transcurso da apostila. Ela não é grande, ela não é cansativa, ela tem muita informação. Isso é óbvio, ela tem bastante informação. Então, tome o seu tempo para trabalhar nas respostas do questionário 1. Mas não para por aí, no questionário 1. Tem um questionário 2. E esse questionário 2 está exatamente nas páginas 40 e 41. Se você for lá comigo agora, nas páginas 40 e 41. Chegaram lá? 40 e 41. Uhum. Então, a união dos dois questionários vão dar 37 perguntas. Agora, prestem bastante atenção. Das 37 perguntas, quantas vão cair na prova? 6. 6. Pode já anotar. Eu não vou exigir 10, não vou exigir 15, eu não vou exigir 30, porque arrebenta. Então, vocês terão que estudar e a gente vai corrigir aqui em sala de aula, não se preocupem, você vai fazer, claro, no conforto da sua casa, lendo a apostila, pesquisando e se esforçando em responder o questionário. E à medida que eu digo, irmãos, vamos corrigir tal dia o questionário. Então, preste atenção. Nós vamos corrigir o questionário da página 29 de hoje a 2 aulas à frente. De hoje a 2 aulas, tá? Para dar tempinho para vocês trabalharem com esse questionário, tá? Faça um esforço para responder, então, o primeiro questionário da página 29, que vai envolver 17 perguntas. Então, de hoje a 2 aulas, né? Que vai ser exatamente, hoje são 2, 9, 16. Na aula do dia 16, tá? Na aula do dia 16 vamos estar corrigindo. Mas não espere eu dar as respostas. Trabalhem no sentido de pesquisar as respostas. A mesma coisa com da página 40 e da página 41. Eu também vou dar para vocês 1 a 2 semanas para vocês responderem o questionário da página 40 e 41. E a prova só vai ser constituída de 6 perguntas, 6 só, dessas 37 e de um único mapa. Agora você está entendendo porque eu estou chamando a atenção para que você visualize os mapas? Nós vamos colocar só um mapinha. Ele não estará de todo em branco. Ele vai estar pela metade preenchido e a outra metade você terá que preenchê-lo. Com cidades, com talvez o nome de mapas, de rios, mas eu vou facilitar ao máximo para vocês. Ih, pastor, já tô batendo desespero. Não, não tem essa de bater desespero, não. Eu vou ajudar vocês passo a passo. Quando chegar na 6ª aula, eu quero garantir, a menos que eu esteja muito enganado, que vocês já terão absorvido pelo menos mais de 50% de tudo que eu estou procurando passar para vocês, tá bom? Já passamos do horário, já deu 10:01, tá? Perguntas, dúvidas? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, pode fazê-lo. Alguns não estão nem piscando, estão talvez meio assustados. Não é para assustar ninguém. Não, Eu sei que é muito diferente tudo que você está ouvindo aqui, porque provavelmente você nunca ouviu falar. Alguma coisa sim, mas a outra coisa não. Sim, irmão Fernando? eu fiquei assim pensando entre o Rio Jordão, ele nasce no Mar Salgado, que é o Mar Morto, e vai lá no Lago de Moabe, né? Na verdade, nós vamos aprender que o Jordão ele nasce lá em cima, junto do Mar da Galileia. E ele desce lá para dentro do Mar Salgado. Isso a gente vai observar isso. Esse Mar da Galileia é água salgada ou doce? Só uma curiosidade mesmo. Ele é doce. Bem interessante. O doce desemboca no salgado. Consegue entender um negócio desse? É outra particularidade, além do Nilo, que existe no mundo. Nenhum rio do planeta Terra, nenhum, recebe 2 tipos de águas, doce e salgada. O Jordão é o único que recebe uma parte de água doce e uma parte de água salgada. Coisa louca, né? Coisa muito louca. Mas isso
A gente vai desenvolver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Além do irmão Fernando, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma abordagem? Por enquanto está tudo certinho? Perfeito. Antes de terminar, deixa eu deixar aqui uma boa dica. No transcurso dos dias que você estiver fazendo os exercícios, relendo a matéria e até revendo o vídeo da aula de hoje, surgindo dúvidas, perguntas, questionamentos, não pense duas vezes. Mande um áudio para mim no meu privado do WhatsApp, ou mande uma mensagem escrita, ou grave um videozinho de 3 a 5 minutos. Pastor, me surgiu uma dúvida. Pastor, estou em parafuso, não estou entendendo essa parte da aula, não estou entendendo essa parte da apostila. Eu estou à plena disposição para dar a todos, por igual, assessoria, ajuda, suporte, acompanhamento. O meu tempo é o tempo de vocês. Não se preocupem em me incomodar, eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, nem que seja necessário eu pegar na mão de todos, é difícil, né? Eu pegar na mão de todos ao mesmo tempo, mas é o meu trabalho, eu faço com muita alegria. Amém? Alguém está me entendendo, gente? Não fica com dúvida, não fica com a cabeça dando 1001 voltas. Surgiu a dúvida, surgiu a pergunta, não entendeu? Manda um áudio, né? Um áudio curtinho de 1, 2, 3 minutos, né? Não importa. Ou manda por escrito, ou manda um vídeo de 3 a 5 minutos com a sua dúvida, com a sua pergunta, que eu estou aqui para ajudar vocês. Amém? Amém. O que vocês acharam dessa primeira aula? Deu para ter Muito uma bom. boa visão do que vai ser a geografia bíblica ou não? Sim. E Deus tem muito a nos falar. Na Amém. medida que a gente vai conhecendo, explorando esse terreno um pouco desconhecido, e você vai começar a ligar com a palavra de Deus. Isso vai te deixar feliz, impactado. Uau, eu pensava que isso era uma coisa, mas é outra completamente diferente. Você vai ter a satisfação de começar a interpretar corretamente os textos da Bíblia Sagrada, compreendendo a coisa na visão da geografia bíblica. Meus irmãos, vamos então terminar, já são 10h04, já passamos do horário. Quero muito, muito agradecer nosso irmão Fernando, nosso irmão Edmilton, né, que está bem equipado, né, com esse fone aí, né? Isso é coisa de luxo, coisa de primeiro mundo, né? Não é para qualquer um de nós, não, né? O meu aqui diante do irmão Edmilson, irmão Edmilson me humilhou. Então, ele é coisa de primeiro mundo, né? Eu estou em quarto mundo. Obrigado, irmão Leandro. Ítalo, saudade de ti, rapaz, né? De todos, Muito né, saudade. que estávamos aqui, estávamos ausentes, mas segura as costelas. Dia 19 eu vou apertar tuas costelas com força. Eu sempre te chamava aí, porque saudade também. Graças a Deus, né? Não teremos a alegria de conhecer todos vocês da Nova Aliança, né? Nos Amém. dias 19, 20 e 21, se Deus quiser. Irmã Aline, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, obrigado também por ter motivado o seu querido irmão. E estamos juntos, né? Vamos chegar lá e vou estar agarrado na mão de vocês, né? Não vou deixar vocês assim sou tão fácil, não. Veio a dificuldade, eu vou apertar mais forte ainda na mão de cada um de vocês. Irmã Bernadette, vamos mandar um áudio para a senhora, curtinho, explicando como é que a senhora vai fazer aquela sua provinha que a senhora perdeu, tá bom? Mãe Ilana, muito obrigado, não me esqueci da senhora, né? Estou fechando aquela documentação para a gente, no máximo, na próxima semana, começar a regularizar aquela sua situação, né? Porque o meu período de enfermidade foi bem difícil, mas graças a Deus, obrigado pelas suas orações, a gente tá aqui. Estamos a 90% ainda, né? Não estamos a 100%, mas estamos melhor do que estávamos. Vamos pedir o Ítalo. O Ítalo vai nos dar alegria hoje de estar fechando a nossa aula com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. Próxima terça, estamos aqui agarradinhos, juntinho, a partir das 8h15, com a nossa segunda aula de Geografia Bíblica. Hoje tivemos uma ausência de pelo menos 4, 5 alunos, né, que estavam envolvidos com alguns compromissos, mas na próxima aula, eu creio que 3, 4 deles vão estar aqui conosco, e vocês vão ver que o tamanhão da nossa abençoada turma, né, que somos um total de 15 alunos. Irmão Ítalo, nos encerrando com uma palavra de oração, e em seguida nós vamos proclamar o lema da nossa escola. Irmão Ítalo, por gentileza. Ó Deus, nós queremos nos apresentar neste momento, Deus, e te Aleluia. agradecer por tudo que o Senhor fizeste por nós no ano que se passou, Senhor. Tem um novo ano Graças te chegando, damos. Pai, e nós estamos aqui porque nós queremos priorizar aquilo que vem dos céus, porque é isso que Glória a vai nos Deus. trazer vida e vida em abundância, Senhor. Nós te agradecemos pela aula de hoje, que tudo que veio a ser falado aqui, Senhor, se nós tivermos dúvidas, que o Senhor venha sanar, que nós possamos intrigar, buscar mais aprender Aleluia. da
a sua palavra, porque ela é complicada, mas com o Senhor e com um professor desse, não é impossível de nós aprendermos. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada mente daqueles que estão aqui, daqueles que não estão, daqueles que vão assistir a essa aula no próximo dia, num próximo momento. Que o Senhor venha nos guiar, Senhor, nesse novo ano que se inicia, que venhamos a ter saúde. Nós te agradecemos pela bênção na vida do pastor Luiz, que se torna também uma bênção na nossa, e que, em nome de Jesus, Senhor, venha ser um ano abençoado na sua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pelas orações que vocês fizeram, né? Vocês viram, por ter um vídeo curtinho hoje. Já recebemos a primeira parte da nossa documentação de legalização, né? E o próximo vai ser o Green Card. É exato, quando chegar aqui, ó, estou mostrando para vocês e a gente vai fazer uma festa de agradecimento, porque foram 20 anos de espera desse Green Card. Meu Deus! Aleluia! A minha oração é que Deus. você não espere tanto como eu, né? Que você espere pouquinho tempo, né? Eu esperei 20 Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, De novo, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Pela terceira vez, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário Que ele cresça. e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça é É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a honra, glória glória e o poder. Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Próxima terça, estamos aí, agarradinho, já 9 de janeiro. Não perca. Ótima semana, ótima terça. Deus os abençoe. Próxima terça, estamos aqui de novo. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, bom descanso. A paz do Senhor para todos. Boa noite. Amém. Boa noite.